Olá, peoples! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Quero agradecer a vocês pela força, compreensão, pelos comentários e os feeds a respeito dos últimos vídeos, né? Que no caso foi o vídeo. O tema de hoje, gente, eu escolhi um tema que eu acho assim que é muito necessário, tá? Que se trata a respeito dos riscos que a religiosidade pode trazer aí para nossa fé, né? Às vezes a nossa fé, a gente sem perceber acaba paralisando a nossa fé por conta de coisas. A religiosidade, gente, principalmente para quem frequenta igrejas, para quem já está servindo Jesus há algum tempo, né, que já saiu da fase do primeiro amor, né, que já teve esse encontro com Deus, o batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que nunca nem tiveram um verdadeiro encontro com Deus e o batismo com o Espírito Santo. Então, essas práticas, elas acabam, gente, trazendo aí uma certa religiosidade que vem de uma forma tão, sabe, sucinta, tão pequenininha, que a gente acaba nem percebendo que estamos nos tornando religiosos, né? E é algo que a gente precisa ficar atento para que realmente essas pequenas práticas não roubem a nossa fé e principalmente não tirem do primeiro lugar que é de Deus, né? Que é de Jesus, que a eles toda a honra e toda a glória, né? Uma das coisas que é dito na Bíblia é que a gente deve amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, né? Acima de tudo e de todos. E em segundo lugar, amar ao próximo como a ti mesmo. E lá no primeiro mandamento, ele fala que é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então, só aqui já começa uma das primeiras coisas que acontecem muito em muitas igrejas, tá? E aí aqui eu não vou falar placas porque não cabe, mas eu sou uma pessoa que eu tenho aí, eu não sou aquela pessoa que fica fechada e que só fala com gente que vai na minha igreja, porque a minha igreja é a salvadora. Gente, placa de igreja não salva ninguém. Então eu sou um tipo de pessoas que eu sou muito aberta a conversar com pessoas que frequentam outras igrejas, e que cada igreja aí, você percebe que elas têm aí um ponto forte, um ponto fraco, porque, gente, a partir do momento em que a igreja, ela é liderada por homens, por pessoas, como eu tô sempre trazendo aqui no meu canal, não existe ser humano perfeito. O único ser humano, gente, que foi perfeito foi Jesus. E ainda assim, as pessoas da época crucificaram Jesus. Então, assim, né, a gente precisa ter essa consciência de que a perfeição ela pertence a Deus e não a nós. Então, igrejas sim são falhas, né? E aí, o que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer alguns tópicos que eu achei principal a respeito do que a religiosidade ela pode atrapalhar aí na nossa fé, tá? O primeiro tópico, ele se trata de medo, segurança, né? A pessoa tem um medo disfarçado de segurança. Então, o que acontece? Ela se esconde por trás de ritos e práticas religiosas, ela esconde seus traumas, ela esconde seus medos. Ela coloca, lembra que eu falei no último vídeo? Ela coloca uma máscara, né, de pessoa perfeita, de pessoa que não tem problemas, né? E com isso, ela, lembra que eu falei também? Às vezes a pessoa acredita tanto na mentira que fala que ela esquece de quem ela é. Ela coloca uma máscara e às vezes esquece de tirar. Só que essa máscara não é uma máscara boa, né? Ela tem problemas, ela tem traumas e ela tá ali no salto 15, né? E esquece de fazer a busca da verdadeira cor interior, né? Eu não consigo encontrar lógica em servir a Deus e não procurar falar com Ele
tudo que realmente acontece dentro de mim, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, apresentar a minha família, apresentar, sabe, todas as coisas que acontecem na minha vida e muitas das vezes questionar a Deus, mas não, gente, eu sempre falo, em toda a minha vida de comunhão com Deus, eu sempre fui muito questionadora desde que eu me entendo por gente, sabe? Eu sempre fui o porquê Zequinha das coisas, sabe? Não sei, pra quem já assistiu Castelo Rá-Tim-Bum, tinha um personagem chamado Zequinha que ele perguntava porquê de tudo, até que uma hora as pessoas não tinham mais o que responder e falava porquê sim Zequinha. Eu sou o Zequinha, sabe? Eu sempre fui. E uma das coisas que a gente percebe nas igrejas é que parece que eles meio que querem ensinar que as pessoas não podem questionar, né? Porque você está passando por problema, não questione, apenas passe, sabe? Tem, gente, como diz lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Tem tempo em que você vai estar passando por lutas que você vai parar de questionar e você vai começar, em vez de perguntar o porquê, você começa a perguntar o para quê. E vai ter tempos em que o negócio é tão louco que você acaba abrindo mão e entrega para Deus. Fala, olha, Senhor, esse aqui é o meu sonho, eu adoraria ter isso aqui, sabe? Principalmente naquela parte onde fala que a esperança adiada adoece o coração, e é muito verdade isso. Né? Então, quando chega nesse ponto, eu já passei por isso há uns 2, 3 anos atrás, que eu entreguei na mão de Deus. Eu falei, Pai, eu já vivi sem isso aqui até agora. O que eu não posso viver é sem o Senhor, porque eu tive que fazer uma escolha lá atrás. Ou eu entregava aquilo que estava adoecendo a minha alma, ou eu ia perder totalmente a minha comunhão com Deus, sabe? Então eu falei, eu entrego isso aqui nas tuas mãos e eu escolho o Senhor. Então lembra que eu tô sempre falando? Pai, não me deixa te deixar, porque a única parte aqui da relação entre o ser humano e Deus somos nós somos falhos, Deus não é, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa segurança disfarçada de medo, ou esse medo disfarçado de segurança. Isso aqui é muito importante, a gente precisa estar sempre se analisando e se avaliando a respeito disso, né? O segundo tópico é a respeito do foco, né, disfarçado de aparência. Então você vê muito isso nas igrejas, principalmente pessoas aí que fazem parte de grupos, ministérios, enfim, participa de alguma coisa dentro da igreja, e você vê essas pessoas priorizar cumprimentos de tradições e obrigações dentro das igrejas, né? Muito mais para preocupada com que o líder espiritual dela, ou daquela igreja, ou o líder que está ali à frente daquela igreja, às vezes a pessoa que comanda ela dentro do grupo ou do ministério a qual ela se encontra, do que preocupada em agradar a Deus, né? Muitas das vezes faz as coisas para agradar ali o homem, né? Que nada pode fazer por ela, e esquece de agradar a Deus. Então, quantas vezes você vê o fardo de uma pessoa que vai evangelizar, porque eu tenho que ir porque o pastor pediu, eu tenho que ir porque não sei quem pediu, eu tenho que ir, você entende? Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, não é mais o fazer por amor, é o fazer por obrigação. Então, cadê, né? É literalmente um foco disfarçado de aparência. E o último tópico aqui, não, penúltimo tópico é o fanatismo, né? O fanatismo, ele é uma das partes que eu acho mais perigosas, assim, dentro da igreja, em termos de sociedade, né? É aquela pessoa que ela tem uma certeza, na realidade ela tem um orgulho disfarçado de certeza. Então, aquilo que eu acredito para ela é a única verdade absoluta, né? A igreja que eu vou é a única que vai salvar todo mundo. Você cansa muito de ver isso por aí, né? Em nome do fanatismo do que eu acredito, muita gente mata, muita gente inicia guerras, muita gente inicia contendas, sendo que Jesus, o ideal, como ele fala, para a gente amar o próximo como a si mesmo,
Quando você entende a palavra amor, você entende que, primeiro, que para amar ao próximo eu preciso, como a mim mesma, eu preciso me amar. Então, tá, aquela pessoa me fez mal, então se eu me amo, eu não vou estar próximo de uma pessoa que me fez mal, mas eu não vou odiar essa pessoa, sabe? Uma das coisas que desde o meu encontro com Deus que eu aprendi se tem alguém que está me fazendo mal, que está me perseguindo, que está me difamando, que enfim, está fazendo diversas coisas, eu oro a Deus por essa pessoa e eu falo, Pai, abençoa grandiosamente a vida dessa pessoa, mas leva pra longe. E, gente, essa oração vai dar certo. E muito, sabe assim? Porque a gente tem que abençoar os nossos inimigos, independente de qualquer coisa. Mas é hipocrisia você dizer que quer uma pessoa que tá querendo o teu mal, que já te fez mal, perto de você. Então você concorda, sabe? Pai, abençoa, leva pra longe. Abençoa e leva pra longe. Sabe? A melhor coisa pra fazer. Então o fanatismo religioso, ele também causa traumas psicológicos, né? A pessoa, ela tá ali, às vezes ela perde literalmente a noção, né, de quem ela é, do que ela não é mais a pessoa, né, aquele CPF, ela é, sei lá, a igreja, a religião, sabe, independente se é cristianismo, se é outra coisa que ela acredita, a pessoa, ela briga literalmente, ela mata, ela faz de tudo por conta daquilo. Aí vem os preconceitos, aí vem a intolerância religiosa e várias outras coisas. E uma das coisas que você percebe muito, principalmente se você olhar a vida de Jesus, é que ele passava pelos lugares levando a palavra, mas você não via Jesus ficando ali enfiando a palavra goela abaixo. Jesus, ele pregava para quem queria ouvir. Ele pregava, quem cresce, cresce, ele próxima cidade, voltava às vezes para uma outra cidade. Ele ficou 3 anos aí no seu ministério, percorrendo aí um longo caminho aí, e era isso, né? Não tinha aquele forçar goela abaixo da palavra. Então acho que muita gente precisa aprender isso. E o último tópico, mas não menos importante, que é justamente religião, aonde as pessoas colocam os seus líderes religiosos, né, os líderes das igrejas, independente se é pastor, se é bispo, se é diácono, se é, sei lá, papa, sabe? Diversos tipos de líderes espirituais que a gente tem aí. E as pessoas acabam, de uma forma muito sutil, né, trocando Deus por essas pessoas. Eu já cansei muito aí de ver pessoas que falam, eu vou lá na igreja porque o líder mor vai estar lá fazendo culto e se esse líder orar por mim, eu vou ficar curado. Quem que tem poder de cura? É Jesus ou é o líder? As pessoas precisam começar a pensar sobre isso. Então, gente, a religiosidade, na minha visão, é algo que a gente precisa sempre se policiar. Porque é uma coisa, quer ver um exemplo prático? Na minha igreja a gente acredita em óleo ungido, né? Mas é o que eu vejo, o que eu sou, né? Às vezes, já aconteceu da gente estar saindo para algum passeio, fazer alguma coisa, e aí meu marido, eu tenho que voltar porque eu esqueci de me ungir. E eu fico, tá, mas quem que tem o poder da proteção? O óleo ou Jesus? Não estou desmerecendo, sabe? Mas eu canso de entrar dentro do carro e faço a primeira coisa que eu faço, gente, quando eu entro no carro, principalmente se eu vou dirigir. Pai, me guia. Se acontecer alguma coisa que eu não saiba o que fazer, toma a direção do carro, mas eu convido o Senhor a estar aqui. Porque assim, eu posso esquecer de me ungir. Eu mesma sou péssima, gente, com essas coisas. Eu sou assim, esquecida de tudo a tudo. Então, o que vai me proteger? É o óleo que eu estou colocando na minha cabeça, a unção? Ou é Jesus? Você entende que se você começa a olhar que é só aquele, o óleo, então aquilo deixou de ser algo que representa e passou a ser um amuleto.
certo? Então você só está trocando lá o Deus de pau e de pedra, né? Ou aqueles santinhos, né, que fica no bolso, na carteira, por algo que ali teria que estar representando a Deus. Então acho que a gente precisa tomar muito cuidado com a religiosidade. Ela é muito sutil. Quando você menos percebe, se você não está ali se policiando, você está trocando Deus, trocando Jesus por ritos religiosos, por práticas religiosas e deixando literalmente Jesus de lado. Então, eu vou à igreja porque eu preciso mostrar para todo mundo na minha rua que eu tô indo para a igreja, porque eu preciso marcar presença para o pastor não me perguntar por que eu não fui, porque eu preciso provar para as pessoas que eu tô indo, mas ou eu tô indo para a igreja para me alimentar da palavra que está ali sendo dita, me alimentar espiritualmente, me fortalecer espiritualmente, para que eu possa seguir com Jesus e fazer daquela palavra que foi dita aquele dia na igreja uma reflexão para melhorar a minha vida espiritual. Você entende a diferença? Então, um dos livros, gente, que eu vou pedir para que vocês leiam, eu vou convidar vocês a ler novamente, seria o livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Esses livros, ele fala especificamente a respeito das cartas, né, das 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia, né? Dessas 7 igrejas, apenas 2 não foi encontrada nenhum tipo de erro a qual elas fossem repreendidas, que foram as igrejas de Esmirna e de Filadélfia. As outras 5 igrejas, todas foram repreendidas porque nelas foram encontradas coisas das quais Deus não estava se agradando. Mas uma das coisas que eu sempre observo nessas cartas e nessas igrejas que foram repreendidas é que Deus ele sempre fala, porém, mesmo assim, eu encontrei pessoas que estavam, servindo a Deus da forma cuja qual agradava. Ou seja, ali Deus ele estava repreendendo a igreja física, né? Mas ele sempre encontrava na igreja espiritual, que não tem placa, que são as pessoas que servem a Deus, eles sempre encontravam pessoas que eram verdadeiras adoradoras, mesmo que essas pessoas estivessem em igrejas que estavam fora do agradar de Deus, daquilo que Deus gostava e daquilo que Deus queria que realmente fosse feito. Então, às vezes, muitas das vezes você vê pessoas brigando, porque a igreja tal é do diabo, porque a outra igreja não é de Deus, porque ali tem falsos profetas. Gente, às vezes você pode estar numa igreja que realmente não tem nada de Deus ou que tem o mínimo de Deus, mas Deus sempre encontra pessoas com um coração puro. Então, para você ver que Deus, ele estava ali repreendendo a igreja física, mas ao mesmo tempo ele estava sempre falando da igreja espiritual, ou seja, de pessoas verdadeiras dentro daquelas igrejas mesmo estando sendo repreendidas. E uma coisa que chama atenção também é que Esmirna foi dado um adendo, né, que ela era uma igreja pobre de bens, mas extremamente rica em fé, né? Ou seja, nem sempre ter muitos bens, ser uma igreja enorme, quer dizer que seja a certa, né? Ou a perfeita, ou a mais próxima dele, né? E Filadélfia é uma igreja onde tem um apontamento que tinha pouca força, ou seja, possivelmente era uma igreja que ela não tinha um poder muito grande de ir lá e trazer pessoas para a presença de Deus, mas que tinha o temor de guardar a palavra. E para a igreja de Filadélfia foi concedido a promessa, né? E para a igreja de Esmirna foi concedido aí a força, né? Para que eles tivessem força para o crescimento. Então eu acho que isso fica aí como um adendo para que a gente possa pensar, né? E por favor, pensem a respeito da religiosidade. Parem para pensar aí durante essa semana no quais são as práticas religiosas. Será que vocês estão fazendo orações ou estão fazendo apenas repetições de palavras nas quais vocês nem estão pensando no que está falando quando está ali falando com Deus?
Falar com Deus é literalmente falar, gente. Quando você fala com o seu esposo, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, com seus amigos, né? Você não conversa, não existe um falar e um ouvir, você fala ali com aquela pessoa, você não fica repetindo, né? Só aquelas coisas repetidas e que não tem sentido. Então, comunhão com Deus é literalmente isso, é conversar com Deus, é falar com Deus, é se abrir com Deus, é ser sincero com Deus, né? Independente de você estar no momento bom, no momento ruim da sua fé, de você estar no momento onde você está lá em cima, no momento onde você está lá embaixo, no momento onde você acha que você merece ou que você não merece, só seja sincero com Deus. Priorizem a fé de vocês. Tá? Isso serve para vocês, isso serve para mim e isso serve para qualquer pessoa que está buscando aí estar sempre na presença de Deus, porque essa faz parte de um dos pesos que a gente carrega na cruz, né? Que é tomar a cruz e seguir Jesus. Quando você pensa em cruz, você não pensa em alegria, você não pensa em flores, você não pensa em conquistas, você pensa que é algo difícil e algo que a gente precisa prestar muito atenção para não perder a nossa salvação e o foco, que é chegar lá na hora ou quando Jesus voltar ou quando a gente partir deste mundo, que é a nossa salvação. Tá bom, gente? Então, eu quero desejar a vocês uma semana extremamente abençoada. Vamos iniciar aí, já entrar no mês de junho, né? Ou seja, 6 meses, gente, já se passou. O ano tá passando muito rápido. Que esse mês de junho seja extremamente abençoado, cheio da presença de Deus. Que a gente reflita muito sobre a forma como a gente está servindo a Deus. Que a gente consiga vencer as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas batalhas. E que tudo que a gente venha fazer seja para honrar e glorificar o nome de Jesus, tá bom? Beijo, tenha uma boa semana, tchau, tchau.